E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para você que não me conhece, eu sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Vou fazer uma entrada aqui enquanto eu dou boas-vindas. Você é muito bem-vindo aqui. Aqui nós estudamos e aplicamos a análise gráfica, como analisar um gráfico, como operar um gráfico, como ter o entendimento lógico e aplicável do gráfico do ativo em relação a forma que analisamos o gráfico, como compreendemos essa movimentação do gráfico, para que ele faça uma movimentação ou a gente antecipe essa negociação. Por que a gente é capaz de entender essa entrada, essa antecipação de entrada no gráfico com as técnicas da análise gráfica? Simples. A gente entende no gráfico os pontos de reversão e nesses pontos a gente aprende a colocar não só o movimento do gráfico, o entendimento de como o gráfico se movimenta, mas a gente consegue entender o volume naquelas regiões. Tá lá, ó, fechou. Perfeita, entradinha perfeita na região. Simples, né? Como foi essa entrada aqui? É uma região aqui onde teve uma consolidação, o preço vai ter uma dificuldade para transpassar essa região. Lembrando que essa região de consolidação ela está exatamente em 50% do movimento do gráfico. Quando eu vejo o preço chegando nessa região, ele já começa a fazer a absorção. Ó. O preço já começa a absorver, os vendedores na região já começam a tomar frente, tentando fazer uma força excessiva para romper essa região. E aí é que entra esses outros detalhes da análise. Não é simplesmente eu chegar aqui e falar assim, ó, aqui é uma região de resistência, onde o gráfico resiste. Aqui é uma região de suporte, onde o gráfico suporta. Se fosse assim, né, seria tão simples. Agora, existem movimentos gráficos que o gráfico nos mostra a possibilidade de usar o volume como filtro, que é o caso aqui. Eu não vou entender que é uma absorção de movimento gráfico ou que essa tendência pode estar sendo absorvida em relação aos vendedores se eu não conseguir entender o que está acontecendo aqui, ó, no volume. E esse movimento, quando você aprende a entender o volume, faz muita diferença na hora das suas análises, porque fica algo bem mais simples para você analisar. Tanto é que dá uma olhada no que está acontecendo com o gráfico. Ó. O preço travou na região, onde eu fiz a minha entrada, ele fez 1, 2, 3, ó, ainda continua querendo subir o preço, bem no meio dessa região aqui de 50%. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso, tá? Fique aqui comigo até o final, nós vamos falar mais sobre o assunto, vou fazer alguns desenhos aqui para você entender. Você que está chegando agora, se inscreve no canal, ative o sininho de notificações, deixe o seu like, se inscreva, né? É muito bem-vindo a sua vinda aqui. Eu vejo aqui que a maioria das pessoas que passam pelo canal não se inscrevem, não deixam um like. Então, é uma forma de você ajudar o canal, né? Como se fosse um agradecimento das aulas que eu trago aqui para você conseguir entender um pouco mais sobre a análise gráfica, tá bom? Também deixo um presente para você que está chegando aqui pela primeira vez. Tem um e-book aqui que eu deixo inteiramente grátis para que você possa baixar, estudar. Este e-book fala sobre padrões de vela, onde você pode estudar aqui os que eu acho ou que eu aplico, os melhores padrões de vela no gráfico. E esses padrões eles têm uma utilidade no momento que você vai comprar, vai vender em regiões de suporte e resistência, para você entender a tendência. Então baixe aí de forma gratuita, você pode baixar, pode estudar, para você estudar. Para baixar é simples, basta vir aqui, ó, nos links aqui do meu canal, você vai no link do canal do Telegram. Ou abaixo de cada vídeo aula aqui, você vai ver que tem o Telegram, você vai entrar lá no Telegram. Quando você entrar no Telegram, ele vai aparecer uma mensagem fixada como essa, e nessa mensagem fixada, você vai clicar que ele vai abrir os links para você fazer o download, tá bom? E aí você escolhe qual você quer fazer download. Ali nos links abaixo do meu canal, ali no YouTube, tanto os links abaixo ali do banner como nas aulas, você tem acesso também
ao link do treinamento, você tem acesso ao meu Instagram, você tem acesso ao WhatsApp, caso você queira tirar alguma dúvida comigo, tá bom? Aqui no meu Instagram, no meu Telegram, você tem resultados dos alunos, ó, como o João aqui, ele falando para mim que não queria operar mais OTC, mas o gráfico estava tão redondinho que ele não resistiu. Uma excelente semana também, João. Aí o João foi lá, fez os seus trades, né? Uma vez que tem conhecimento técnico, tanto faz, né? Mercado aberto, mercado fechado. Aqui o Gustavo, ó, sábado e domingo completando, 6-0, sem pressa, batendo meta. É isso aí, Gustavo. Aqui no Telegram também tem o link das aulas que eu subo aqui para o canal. Tem a Marlene aqui, ó, batendo meta em OTC, aluna nova. Aqui o Jair também, ó, fazendo um 7-1. Isso aqui, pessoal, como hoje é segunda-feira, são resultados que o pessoal me mandou durante a semana, o fim de semana, tá? Eu ainda não abri o celular hoje, não sei se os alunos ainda mandaram resultados. Aqui é o Geilson batendo meta. Aqui é o Gustavo de novo e assim por diante, o Juliano. Então você pode entrar aqui, o Elton. Você pode entrar aqui no canal do Telegram, acompanhar os alunos, acompanhar o que os alunos têm feito, não perder as aulas aqui do YouTube, que eu lanço todos os links ali também, tá bom? Caso tenha alguma dúvida, professor, eu quero fazer o seu treinamento, eu quero aprender mais sobre análise gráfica, tiver alguma dúvida, pode mandar uma mensagem para mim, Cadu Rinaldi, aqui no Instagram, ó, tem o link do treinamento, lembrando que ainda está com 60% de desconto. O seu acesso é para a vida toda e as dúvidas, o suporte é diretamente comigo. Eu acho que isso aí é uma das questões mais importantes. Não é só você ter um conteúdo de qualidade, mas você ter alguém que possa te mentorear, que possa te ajudar, te auxiliar a entender onde estão os seus erros para que você compreenda o gráfico e estude da maneira certa. Tá bom? Então, qualquer dúvida é só entrar em contato aí comigo. Bom, primeira entradinha ali naquela região, gráfico continuando movimentação de baixa. Vamos para um outro ativo, USDJPY. Ó, USDJPY, o gráfico chegou numa região interessante aqui, né? O gráfico ele tá... É interessante esse gráfico, esse tipo de gráfico, porque ele tem uma movimentação clara. Porém, ele não é um gráfico que tem força de movimentação nas regiões para poder sair rompendo as regiões. Então, ele é um gráfico que ele fica travado em certas regiões que não seria normal um gráfico ter essa movimentação de trava, né? Ou ele ter dificuldade para romper certas regiões. E aí que nós precisamos, por exemplo, do volume nessas horas. Eu uso esse filtro de volume nessas horas. Como é que eu vou poder fazer um movimento gráfico ou entender o que o gráfico está fazendo se ele não me mostra essa possibilidade de trade, não é verdade? Então eu preciso entender o que o gráfico quer dentro de um filtro claro de movimentação. Então eu preciso entender qual é a dinâmica que ele quer passar para mim. Aqui, por exemplo, eu não vi nada de bom tão claro. O que eu vou fazer? Vou mudar de ativo. Ó, GBP JPY. Olha a movimentação dele, GBP JPY. O que eu vejo lá atrás? Ó, existem regiões que o gráfico está buscando, justamente regiões como essa. Ó. Aqui é a máxima. E ainda tem pavio lá embaixo, lá em cima, aliás, lá embaixo. Ó, o gráfico está indo com o preço lá. Que movimento que é esse que o gráfico está fazendo nessa região? É um movimento de exaustão? Pode ser um movimento de exaustão. Como é que eu entendo que esse movimento pode estar acontecendo ali? O nome já diz, né? O gráfico, quando o preço ele chega exausto naquela região. O que é exausto? Imagina você... está numa maratona e correr ali 15 quilômetros. Quando você chegar na maratona, você vai chegar como? Exausto, né? No final, estagnado. É a mesma coisa do preço. Ele foi buscar pavio, então no mesmo ativo ele foi buscar pavio, agora eu entro de novo com duas taxas para garantir a movimentação. Ele veio buscar aqui em cima, no mesmo trade. Eu achei que ele poderia fechar ali no corpo, tá? Eu entrei aqui por causa do corpo da região,
Ele não parou no corpo da região, ele foi buscar mais acima. Agora entrei com mais 2 taxas, entendendo que ali pode estar acontecendo uma exaustão de movimento. Exaustão de movimento, eu tenho que ligar o que na exaustão de movimento? Tá lá. Só não entramos com as 3 taxas aqui, tivemos a movimentação. Por quê? Porque eu fiz a primeira entrada aqui no corpo e o que aconteceu? O preço continuou sua subida e fez a movimentação até a máxima da região. Poderia ter esperado aquele momento, mas não esperei. O que é uma exaustão de movimento? Dá uma olhada no preço, ó. Olha o volume como ele subiu. O volume não subiu com força, com movimento? O que você pensa? Ah, o volume vai subir, vai chegar rompendo uma região. Mas você viu que por mais que ele teve volume, ele não rompeu a região. Ele não rompeu a região. Ele chega nessa região, ele abriu nessa região que eu fiz a entrada, ele continuou o movimento. Quando ele chegou na outra, na máxima da região, que eu sempre falo para vocês que nós temos uma região no gráfico e ela está bem desenhada lá no passado, essa é a região de movimentação. Neste movimento, qualquer região aqui eu posso fazer minha venda. Quando ele chega aqui no corpo, eu já tento fazer uma venda com uma taxa. Ele ainda faz o quê? O último movimento de força, ele vai buscar a máxima da região. Aí quando ele busca a máxima da região, aí ele já mostra para mim mesmo que ele fez um esforço e não teve resultado. O que significa isso? Exaustão de movimento. Exaustão de movimento. Então, Cadu, mas o volume está aumentando. Sim, está aumentando, mas o volume aumentou. E ele conseguiu romper região? Não, não conseguiu romper região. Então, o volume me mostra que houve uma exaustão. Existem inúmeras maneiras de você utilizar o volume no gráfico. Existem várias formas de você utilizar o volume no gráfico. Às vezes, num caso específico, por exemplo, uma tendência de alta, você vai precisar ver o volume diminuindo. Às vezes, numa tendência de alta, você vai precisar ver o volume aumentando, como agora, nessa exaustão aqui. O volume vai aumentar. Depende do movimento do gráfico, depende do contexto que o gráfico está fazendo, esse volume vai ter que aumentar ou vai ter que diminuir. Tem movimentos gráficos, por exemplo, que o volume pode ficar estagnado, assim, ó, parado no meio do caminho. E aí o que vai acontecer com o volume? O volume vai ser um meio de filtro, onde você vai entender, dentro do contexto gráfico daquela movimentação, o que você precisa. Naquela movimentação, você precisa de um volume que aumente e mostra que não tem a força. Naquela região, você precisa de uma movimentação. Você precisa que o filtro do volume te mostre que tem a queda de força naquela região? Ou você prefere que o gráfico mostre que o volume está estagnado e não tem nem compradores nem vendedores vendendo naquela região? Então, para cada determinado momento do gráfico, o volume ele é utilizado de uma forma. Para cada contexto gráfico que o volume está trabalhando, ele é utilizado de uma forma. No treinamento a gente aprofunda muito sobre isso, por quê? Porque não tem a ver só com o volume. O volume está ligado a todo um contexto gráfico. Por isso não existe regra. Por exemplo, o volume aqui ele poderia estar caindo nessa região ao invés de estar aumentando? Poderia. Eu poderia utilizar ele também numa leitura, sendo que ele estaria perdendo volume? Também poderia utilizar. Só que aí o contexto gráfico muda. Aí é um outro contexto gráfico, é uma outra forma de ver o gráfico. São outras teorias aplicáveis. Conseguiu entender? Então o volume, na verdade, depois que eu vejo como o gráfico está funcionando, depois que eu vejo o gráfico, decidi região, vi tendência, vi padrão de vela aqui na região, aí eu vejo o volume. Por quê? Se aqui nessa região, como agora aconteceu, dentro do gráfico, eu preciso ver o gráfico com tendência, gráfico nessa tendência, eu preciso ver o preço chegando na região, eu preciso ver um candle de força, eu preciso ver volume alto, mas que não tenha força para romper, pronto, já está desenhado a minha exaustão de movimento. Então, o volume, ele simplesmente vai fazer o papel de confirmar tudo aquilo que eu estou vendo. É para isso que eu uso o volume. O volume vai confirmar aquilo que eu estou vendo no gráfico.
Ah, Cadu, o preço chegou numa região, estou analisando todo o contexto, só que o preço não condiz com o movimento do gráfico. Se não há confluência do movimento com aquilo que o gráfico está fazendo na região, fique de fora. Fique de fora, porque a leitura gráfica não está clara. Então, para você fazer esse passo a passo de como aplicar o volume em regiões de suporte e resistência, ele tem que ter uma clareza de movimentação. Clareza de movimentação, o volume vai se movimentar de acordo com aquilo que você necessita. Você precisa ver força na região? O volume vai mostrar força. Você precisa ver fraqueza na região de volume? O volume vai te mostrar fraqueza. Você precisa ver o volume estagnado? O volume vai te mostrar uma estagnação. Mas isto, ele é uma resposta da causa da movimentação que o gráfico está fazendo, onde você vai interpretar aquela situação e com essa interpretação você vai usar o volume como filtro. Apenas como filtro, tá? Por isso que no OTC a gente não tem o filtro e às vezes a gente precisa dele. É de suma importância. Já diria os filósofos da análise gráfica que quem não utiliza volume na análise não entende a causa do movimento para compreender o preço. Ele é de suma importância para você ter entendimento das regiões, mas algumas pessoas não gostam de utilizar, outras pessoas utilizam. E assim é a vida. Uns gostam, outros nem tanto. Ó, Euro GBP aquela primeira entrada, GBP JPY a segunda entrada aqui, né? Eu fiz aqui na abertura do candle, ele foi buscar um pouco mais acima, entrei com duas taxas ali, garantindo uns 2-0. Vamos dar uma olhada aqui que temos mais no gráfico. Euro USD, ó, todo travado aqui, né? O Euro USD todo travado, movimentação toda travada. Vamos aguardar o movimento, vamos ver o que esperar desse movimento. Deixa eu dar uma olhada aqui, deixa eu dar uma olhada ali. Ó, o preço está travado na região, está formando um candle de indecisão aqui, né, o chamado spinning top. É um candle de indecisão. Ele não mostra uma decisão gráfica que ele quer tomar uma decisão ali de movimentação, se ele tem força para continuar ou não. Eu acredito que ele ainda tem força para continuar. Vou tentar fazer um movimento de alta com ele. Por que, Cadu, tentar um movimento de alta com ele? Porque ele está fazendo um movimento de alta aqui, ó. Ele está fazendo um movimento de alta. Se você analisar o gráfico, ó, ele está no movimento de alta. Ele está fazendo um canal de alta. O que acontece é que o movimento ele está muito travado, né? Segunda-feira, continuando o movimento. Agora, se você reparar bem, além do movimento de alta que ele está fazendo, olha o que aconteceu com o preço aqui. Antes do doji, olha o que aconteceu com o preço aqui, ó. Volume de força, volume de alta. Então ele vem num volume de alta, mostrando movimento de alta, buscando liquidez. Nessas horas eu utilizo volume, porque até certo ponto aqui, esse doji, ele estava com volume de alta. Tá lá, ó. Fechou. Esse doji aqui, ó, até exatamente, deixa eu pôr aqui um pouquinho para cá para ficar mais fácil, ó. Esse doji aqui, que você vê nessa região, até o último segundo ele era um volume de alta. Então olha só o volume, o que aconteceu com o volume? Ó? Eu vejo o volume aumentando, eu vejo o gráfico em movimentação de alta. Então se eu vejo o gráfico em movimentação de alta, deixa eu apagar tudo isso aqui que ficou feio. Ó. Se eu vejo aqui, ó, nessa região de doji, foi um volume de alta. Eu vejo aqui, ó, que ele veio numa crescente de volume de alta, mesmo tendo um doji. Estou vendo que o gráfico está no movimento de alta, fazendo movimentação de alta. O que eu posso esperar nessa movimentação? Se ele está numa movimentação de alta, no mínimo que eu posso esperar é que ele venha romper essa região aqui, ó, isso aqui é uma região. No mínimo eu posso esperar que ele venha romper essa região de resistência para ele continuar a movimentação. Aqui é uma região de resistência, ó. Deixa eu colocar um vermelhinho aqui. Aqui, ó. Isso aqui é uma região de resistência. Então, para que eu vou utilizar o volume naquele exato momento ali? Cadu, que horas que eu vou utilizar o volume? O volume você vai utilizar nessas regiões que aparentemente o gráfico ele está indeciso e você pensa assim,
O gráfico tem muitas regiões aqui para fazer movimento, tanto de compra como de venda. Mas no caso aqui, eu preciso ver uma força de movimentação. Eu não falei para você que o volume a gente utiliza para esses detalhes? Ou a gente vê força na região, ou você precisa de uma movimentação clássica na região. Para que você entenda essas movimentações de forma clara, o volume ele te ajuda justamente nesses detalhes. Quando você precisa de uma movimentação onde o volume precisa mostrar uma expressão de força na região, você pode utilizar o volume muito melhor do que olhar o gráfico e não ver nada. Você precisa olhar o gráfico e ver alguma coisa, ver alguma informação. Você precisa ver uma informação no gráfico. O volume é mais uma informação. Você entendeu? Você entendeu? O volume, ele vai fazer esta parte que você necessita no gráfico. Onde o volume, ele te mostra uma crescente de movimentação. Aqui, por exemplo, ó, nessa região, você ficaria em dúvida nesse movimento aqui, ó. Por quê? Tô vendo um movimento de baixa, mas dá uma olhada nesse volume aqui. Dá uma olhada nesse volume crescente novamente. E onde foi esse volume crescente? Esse volume crescente foi justamente após a movimentação da tendência fazer movimentação crescente. Olha só a movimentação crescente. Deixa eu apagar aqui para você ver. Deixa eu apagar isso aqui para você ver. Se aqui no movimento você precisasse de um volume de alta, olha o que aconteceu aqui, ó. O volume aumentou. Aqui, ó, houve um pullback na tendência. Eu preciso que o volume caia. Olha o que aconteceu com o volume aqui. O volume caiu. Aqui a tendência continuou. Olha o que aconteceu com a tendência, ó. O volume aumentou. Aqui eu precisava de um pullback. Aqui foi um pullback. Eu precisava que o volume caísse. Olha o que o volume fez. O volume caiu. Chegou aqui, ele estagnou. Ele não foi nem para frente nem para trás. Nessa região aqui, ó, houve um doji, mas dá uma olhada onde fechou o doji. Até o último segundo ele era um movimento de alta. Até o último segundo ele era um movimento de alta. Depois ele veio com força. Olha aqui nesse movimento, nesse padrão aqui, nessa região, nesse suporte do passado. Eu poderia continuar movimento aqui também, ó, comprado? Sim, ó. Olha o volume. Olha o volume que ele fez. Quando há o fechamento do candle de baixa, com queda de volume e aumento do volume, se eu preciso ali de um aumento de volume, pronto. O volume está me mostrando ali que existe o quê? Força de compradores na região. Gente, o que eu estou mostrando para vocês aqui é um passo a passo de como você pode utilizar o volume. Olha só que coisa linda, ó. Depois que o preço fez movimento, olha que lindo isso foi acontecer. Ele chegou em região, entrou força de volume de baixa, e aqui, ó, já entrou padrão de queda. E dá uma olhada no volume, ó. Volume aumentando assustadoramente de baixa. Entendeu? Ou seja, ele fez toda a movimentação que ele precisou, chegou na região, entrou força de queda, entrou volume de queda. Então existem várias maneiras de você analisar o volume. Você analisa o volume de várias maneiras dentro daquilo que o gráfico precisa. Por isso que tem muita gente que fala assim, eu ainda não consegui entender o volume direito. Porque vai tentar aplicar o volume como uma única regra. E não é assim. O volume ele tem que vir como resposta da análise que você fez. Se você precisa ver força na região, ele vai te mostrar força. Se você precisa ver fraqueza na região, ele vai te mostrar fraqueza. Se você não precisa ter informação nenhuma, ele não vai sobressair nenhuma informação. Por isso que o volume é um filtro de entrada. Por isso que o volume é um filtro de análise na região de suporte e resistência. Esse passo a passo de como analisar o volume em região de suporte e resistência, você pode utilizar. Porém, você precisa se aprofundar nos assuntos do gráfico. Por isso que no treinamento, a gente vê o volume em vários movimentos do gráfico no treinamento, mas em relação àquele contexto que a gente estuda naquele momento. Porque cada contexto, o volume vai se comportar de um jeito. E aí é treino, aí é dedicação, aí são estudos onde você
precisa entender qual é a dinâmica que acontece com o volume em relação ao gráfico para você conseguir aplicar de forma correta, de forma perfeita. Entendeu? Compreendeu? Se você quiser aplicar mais toda essa dinâmica, todo esse entendimento, para isso que existe o treinamento, para isso que você tem meu acompanhamento passo a passo. Esses dias eu estava conversando com um rapaz, ele estava falando sobre o trabalho dele, né? Um aluno, ele estava falando sobre o trabalho, que ele não aguentava mais, porque ele aprendeu que na vida ele tinha que trabalhar. Trabalho versus viver, né? Ele estava falando que ele não tem tempo para viver, que ele queria estudar. E eu falei para ele que, tendo meia hora por dia, ele conseguiria estudar. E eu disse assim para ele, ó, não trabalhe, que isso mudou um pouco a visão dele, não trabalhe para sobreviver. Primeira meta que você tem que entender é isso, para você mudar as coisas. Trabalhe para merecer. Então você trabalha para merecer algo. Como ele disse para mim, né? Poxa, Cadu, eu queria estudar, mas eu não tenho tempo, eu só tenho meia hora por dia à noite lá. Então, para que você trabalha? Você trabalha para merecer nessa meia hora por dia você estudar. Não é assim? Por que você trabalha? Por que você tem um trabalho e você acorda cedo? Você tem o dia a dia para manter sua casa? Tem, mas você trabalha não para sobreviver, por merecer. Você tem que mudar isso que está na sua mente, tá? Ganhe dinheiro, entenda o negócio, ganhe dinheiro para ter liberdade. Ah, no meu trabalho eu não estou tendo liberdade. Então comece a pensar de forma diferente e não para pagar contas. Poxa, então eu posso desenvolver um meio de trabalho que eu trabalhe, que eu ganhe dinheiro para ter uma liberdade e não só para pagar contas? Por isso existem as rendas variáveis, por exemplo, o mundo das binárias, onde você pode, num tempo não comercial, você também pode estudar, você pode se desenvolver, você pode buscar uma liberdade fora o trabalho que você já desenvolve. O trabalho, isso aqui tudo eu disse para ele, deve ser um meio, não um fim. Então, o que esses dias mesmo eu estava conversando com um rapaz, né, um aluno, ele está muito bem já no trade, está indo muito bem, está batendo meta, só que ele está no trabalho dele ainda. E aí que ele disse para mim, ele falou assim, professor, eu vou terminar de quitar minha casa esse ano, então o meu trabalho em si, o trabalho que ele tem em si, ele já utiliza para outras prioridades. Como assim? Porque ele está vendo que o trabalho dele convencional, que ele está fazendo no dia a dia, é simplesmente um meio, não é o fim. Porque ele já falou que ele vai sair do trabalho, que ele vai ficar só no trade. Só que agora foi um meio para que ele pudesse estudar, para que ele pudesse ter tempo para estudar, para que ele pudesse pagar as contas da casa dele, porque é um meio para ele chegar e fazer o quê? Ter a sua liberdade e não só viver pagar contas. Porque ele está utilizando o trabalho como um meio para merecer aquilo que vem algo no futuro. Então essa questão do trabalho, gente, se hoje você está num trabalho e você acha que você não está vivendo, utilize o trabalho para ser um trampolim para você viver daquilo que você merece, tá? Para que você tenha liberdade e para que você utilize ele como meio. Porque tem muitas pessoas que me procuram chateadas, né? Ah, eu queria ter tempo mais para estudar, eu queria ter tempo. Você tem tempo. Se você estiver aí na sua casa aí das 8 horas até as 8h30 da noite, ao invés de você ficar assistindo um jornal nacional, assistir uma novela, vai estudar. O tempo que você fica aí para estudar uma novela, assistir um futebol, assistir um jornal, essa meia hora já é suficiente para você estudar. Por isso que o treinamento, gente, ele é vitalício. Você tem um tira dúvidas direto comigo. Meia hora por dia que você abrir lá a plataforma, estudar as técnicas que eu aplico naquele dia, você ir para o gráfico, treinar, e você for fazendo passo a passo de forma certinha,
você vai entender, você vai conseguir compreender e você vai ter uma familiaridade com o gráfico que você nunca teve antes. E aí, não adianta, tá infeliz com o seu trabalho, você não tem tempo para nada? Entenda, coloca um negócio na sua cabeça. Hoje, o que você vive é um meio para você chegar no resultado que você quer. Conforme você for adquirindo conhecimento, conforme você for adquirindo confiança, você vai sair do ponto A que você está para o ponto B que você quer. Mas você tem que utilizar tudo aquilo que é o hoje para você plantar e colher no futuro como resultados. Você conseguiu compreender? Eu hoje, que trabalho só com trade, só vivo com trade, eu nunca imaginei há 15 anos atrás que seria assim. Só que tudo que eu fiz na minha vida foi um trampolim para que eu chegasse até onde eu estou hoje. Você conseguiu compreender? Eu estou falando isso aqui porque fim de semana, principalmente, eu recebo muitas mensagens de pessoas assim. Que às vezes a pessoa ela quer estudar, mas ela só tem um fim de semana, durante a semana dela é muito corrida, ela não vê um tempo, ela não vê oportunidades. Mas se você mudar a sua visão em relação a isso, se você mudar aquilo que você busca e que enxerga em relação a isso, e você utilizar o que você passa por hoje como um meio para você chegar onde você quer, você vai conseguir entender de forma diferente. Você vai ver de forma diferente as coisas. E aí, quem sabe você não chega nos resultados mais rápidos, tá? Isso é só uma dica que eu dou aqui, uma dica que o professor dá, que eu costumo falar para as pessoas que me procuram, e talvez você precise ouvir isso também, tá bom? Ó, eu fiz a entrada aqui em Euro GBP, né? Essa comprinha dessa região de 50%, depois houve rompimento, veio buscar liquidez. GBP-JPY nessa região que fez uma exaustão, depois ele ficou brigando no preço, ainda continua subindo. Depois essa entradinha de compra aqui em Euro USD nessa região, depois ele foi lá, corrigiu, veio buscar liquidez de novo e está travado aqui nessa região. Fazendo aqui 3 entradas, positivaço, começando a segunda-feira de forma maravilhosa. Você que tem vontade de aprender e quer também entender sobre essa renda variável, aprender sobre renda variável e utilizar ela também como um meio ou como um final de algo que você busca na sua vida, será muito bem-vindo a aprender. O canal do YouTube, estou todos os dias aqui trazendo aulas para você, trazendo conteúdo às 18 horas e 15 minutos. Tem o treinamento também, se você quiser aprender, será muito bem-vindo. O preço eu costumo dizer que é preço de pão com manteiga, né? O link de inscrição estão aí no meu canal do YouTube, aqui na descrição do vídeo, aqui no comentário. Você será muito bem-vindo também, tá bom? Fica com Deus e eu te vejo amanhã numa próxima aula, num próximo trade. Fui!